De forma prática e equilibrada. Então, de forma prática e equilibrada. Ou seja, então tudo que você vai fazer, é, tudo que você vai fazer no seu trabalho tem aquelas palavras-chave e ela tem que levar, controlar a diabetes tipo 2 sem culpa de jeito que vai ser de forma prática e equilibrada. É isso que está na Roma? Isso. É, é aí que está o detalhe. Então, de forma diabetes tipo 2 sem culpa, de forma prática e equilibrada, é outra palavra-chave. A palavra-chave, ela não necessariamente é uma palavra, uma frase, mais de uma palavra se torna palavra-chave, entendeu? Tá. Aí tem mais coisas, tem mais coisas. Você vai lá nas dores, você lembra qual que é o seu avatar de cor? Mulheres acima de 40 anos, com É diabetes. aquele que você escreveu em até 4 linhas. Sim. Vou resgatar aqui, ó. Isso, pode ir lá. Que aí é sempre, é, é sempre tudo que for fazer, tudo que for fazer, que você vai fazer agora, vai ser isso, vai ser focado sempre naquelas, é tudo alinhado, entendeu? Aham. Você vai ver que lá você pode achar palavras-chave. Eu vou pegar aquele resumo que a gente fez. Mulheres com 40 anos ou mais, diagnosticada com diabetes tipo 2, cansada de dietas restritivas, busca retomar o controle da saúde de forma mais natural. Acho que seria isso. Esse é o avatar de até 4 linhas lá no resumo? Então, Uhum. então repete ele aí devagar. Mulheres com 40 anos ou mais, diagnosticada com diabetes tipo 2, Mulheres com 40 cansada. anos ou mais é palavra-chave. Tá. E aí, Mulheres com 40 anos, mulheres com idade acima de 40 anos, acho que a gente tinha melhorado isso, né? pode ser acima de Mulheres 40 anos, pode ser 40 a mais, de vez em quando pode revezar, mas se falar acima mais de de um 40, jeito, pegar uma forma e padronizar ela, fica melhor, né? acima de 40 anos com diabetes tipo 2. Não, beleza, já fechei É, as cinco é, palavras. então, sempre quando você for pegar algo, aí você pega, Aham, vai primeiro na Roma, porque a Roma ela é menorzinha. A Roma já é o sim, resumo do Avatar. Aí depois aham, você vai no Avatar em até 4 linhas. Então, o Avatar em até 4 linhas já é um resumo de tudo aquilo que você separou de Avatar, né? aham, Aí depois você vai sim, lá naquelas 10 dores, 10, 10, 10, né? Então, é assim, tudo que. Quando você vai fazer temas de live, é por isso que você escreveu 10 dores pessoais, 10 dores profissionais, 10 dores físicas, 10 dores emocionais, 10 dores no relacionamento. Ou seja, se você conseguiu escrever isso, deu 50. Só aquelas 50 ali dá no mínimo 50 temas. Entendeu? sim. Dali sai o Uhum, resumo dos 50 temas ali para você fazer ali. Aí, se você pega desejo, já são mais 50 temas. Pega objeções, ou seja, só naquelas dores lá que você anotou, cada dor daquela ali dá para fazer uns 3, 4, 5, 6 temas, só com cada dor, para você ter uma ideia. Então, uhum, e olha que vai aparecer outras dores, né? Que talvez você não tinha colocado ainda, né? sim, Então, palavra-chave, você já viu aí que, ó, onde que você sempre vai na Roma e no Avatar, entendeu? Roma, tá. Avatar, nicho e subnicho. Uhum. E no tema nem sempre eu preciso especificar a minha Roma, né? Eu- No tema, a maioria das vezes vai ter lá.
A maioria das vezes vai ter algo escrito assim: controlar diabetes tipo 2 Pelo sem menos, para a culpa. pessoa identificar. Ou vai ter alguma coisa, diabetes tipo 2 sem culpa. Tá. O diabetes tipo 2 sem culpa, ele vai entrar em quais todas as coisas. Por exemplo, você vai falar assim, você vai falar assim, o- uma coisa aí que você vai resolver lá. Ó, como fazer para controlar o diabetes tipo 2 sem ter que. Aí você vai lá e completa com uma objeção. Qual que eu falo uma objeção do seu avatar? Parar de comer o que gosta. Né? Então, assim, É. ó, como fazer para controlar o diabetes tipo 2 é o objetivo do avatar, sem ter Aham. que parar de comer o que gosta. Ou seja, às vezes o cara quer controlar, mas as pessoas ensinam ele a controlar parando de comer o que gosta e comendo coisa ruim. Aí, se você fala que vai Uhum. ensinar ele a controlar o diabetes tipo 2, que é um desejo dele, e é objetivo. E sem parar de comer o que gosta, é um tema. Aí, esse tema é um tema que está lá na headline. Né? Esse aí, né? Isso aí é um padrão que tem lá Uhum. naquelas headlines que eu te passei. Né? Você Sim. fala assim, é, é, vamos pegar lá. Então, essa é para quem quer controlar o diabetes tipo 2 sem culpa e não sabe como resolver. Aí você vê, é um tema. Eu falei já dois temas que eu joguei o diabetes tipo 2 sem culpa. Sem Ou culpa. seja, o que tem que ficar gravado na cabeça das pessoas é diabetes tipo 2 sem culpa, né? Sempre, sim. É, é, sem saber isso, você não consegue controlar o diabetes tipo 2 Uhum. sem culpa. Ou seja, olha aí, ó, já te falei aqui os três temas. Já te falei os três temas. Você viu como é que eu estou colocando? Então, é a maioria das vezes, não é todas as vezes, né? Mas a Tá? maioria das vezes você vai ter o quê? Diabetes. Então, aqui, ó, sem saber isso, você não consegue controlar o diabetes tipo 2 sem culpa. O que que Certo. acontece? Quando você fala sem saber isso, você falou isso, mas você não falou o quê? O isso a pessoa tem que assistir a live. Então, a headline, ela tem que estar, o tema, ele tem que estar com palavras chaves e com coisas que gera curiosidade, interesse para a pessoa ir lá e assistir o vídeo, né? Mais um segredo, é, é, mais um segredo do diabetes sem culpa, que muita gente não sabe. Entendeu? Mais um dos segredos Aham. para controlar o diabetes sem culpa, que muita gente não sabe. É, isso é o que meus alunos fazem para controlar o diabetes tipo 2 sem culpa. Isso é o que meus clientes, né, fazem para controlar o diabetes tipo 2 sem culpa. Então, você só troca ali o termo que é melhor, se é aluno, se é cliente, né, tal. O Uhum. paciente, ao que é o que você vai definir, né? Entenda o que o diabetes tipo 2 sem culpa tem a ver com, é, ao invés de falar diabetes, o, pode ser, tendo que controlar o diabetes tipo 2 sem culpa tem a ver com é, fala alguma coisa aí que seu avatar não sabe. Fala uma coisa aí que você acha que ele não sabe. Algo que ele não sabe. É, É, que não é. Muitas vezes ele acha que é somente a genética. É, entenda o que, entenda o que, o, o, entenda o que o diabetes tipo 2 sem culpa tem a ver, é, tem a ver, não, ou é, não tem a ver somente com genética, talvez. É, ele não tem a ver com genética, né? Entenda É, que o diabetes tipo 2 sem culpa não tem a ver com genética, é. né? Ou só com genética, ou com genética, entendeu? Então você vai pegando os temas, aqueles temas que eu te passei,
Cada Uhum. tema daquele dá para fazer N temas de um assunto só, né? De uma coisa só. Você também precisa olhar para o diabetes tipo 2 sem culpa assim. O assim é lá dentro. Não sei, tá lá o tema. Né? Agora, olha aqui, ó. É assim que você descobre como começar. Olha que você vê. Posso deixar a frase Uhum. só assim. É assim que você descobre como começar. Não precisa mais nada. Ou é assim que você descobre como começar a controlar o diabetes sem culpa. Olha que legal? Uhum. São dois termos diferentes. Eu fiz Uhum. essas três coisas para conseguir controlar o diabetes tipo 2 sem culpa. É por isso que você não precisa parar de comer o que gosta. Aí é outro tema. É assim que é um tema que eu não falei diabetes sem culpa. É por isso que você não precisa parar de comer o que gosta. Nem citei Uhum. diabetes tipo 2 sem culpa. É assim que se faz para controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, de forma prática e equilibrada. Tem hora que você pode colocar, emendar tudo, você entendeu? É, é assim que se faz. Não, se você quiser de verdade, você consegue fazendo isso. Colocou nada. Colocou nada Uhum. de diabetes. Se você quer é, controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, este é o caminho, né? Se você já é, se você já parou de comer o que gosta, veja esse vídeo. Não, ou fala um erro aí da pessoa do diabetes, um erro comum. É achar que o controle do diabetes é somente tomar remédio. Se você acha que o controle do diabetes é somente tomar o remédio, veja esse vídeo, Uhum. né? Sim. É, Dá então para assim, explorar bastante coisa. é, estou. Fala uma situação indesejada do Avatar. Ah, tem muitas. Cansaço. Estou, estou sentindo muito cansaço, ou muito cansada, né? Aham. O que eu faço? Nem citou, nem precisou de Uhum. falar. Pega uma dor daquela, um desejo daquele, entendeu? Vai lá e pega. Então, é isso que te falta para controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, de forma Uhum. prática e equilibrada. Quem fez isso conseguiu controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, de forma prática e equilibrada. Nem sempre precisa falar o prática e equilibrado, mas de vez em quando pode falar, para Uhum. se o tema ali der mais liga, né? Então, se você é assim, então melhor nem ver esse vídeo. Você não falou nem sobre diabetes. Aham. Aí, Tá. pessoal, assim como? É porque a pessoa, porque você está fazendo vídeos para quem está acompanhando a sua mídia. Então, a mídia Sim. sua já sabe que você está falando de diabetes, entendeu? Então, Aham. só Sim. que, né, se você não fizer, é, se você não fizer algo, tá? Por exemplo, uma coisa que a pessoa está procrastinando, fala. Exercício. Se você não fizer exercícios físicos, é, de forma correta, ou se você não fizer exercícios físicos constantemente, né? Aí você vai, coloca ali, né, tal. Olha o que acontece. Por exemplo, Uhum. vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem diabetes, se ela não faz um exercício físico, né, uma atividade física, porque tem diferença, aí depende, aí vocês não, talvez não vai ter esse discernimento. Existe uma diferença entre exercício físico e atividade física, você sabia? Sim, sim. Atividade é o que a gente faz no dia a dia. Então, É, o exercício ele é planejado, ele né? é planejado. Então, acontece. Então, você falar, né, se você for falar da questão, né, se você não fizer exercícios físicos constantemente, olha o que acontece. Aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que. Olha que você vê que interessante. Aí lá, você não falou o que que é.
Mas aí na hora que você vai fazer a live, vamos supor, tá? Que você vai falar do pâncreas. Por exemplo, se a pessoa não Uhum. faz um exercício físico, é, uma atividade física ou um exercício físico, o que que vai acontecer? O pâncreas vai ter que trabalhar mais. Concorda comigo? Sim. Vai ter que trabalhar mais. Então, se o pâncreas vai ter que trabalhar mais, vai avacalhar para a questão do diabetes. É. Já põe para trabalhar. Se a pessoa faz atividade física, ele trabalha menos, né? Você Aham. avacalha menos o pâncreas. Tô dando exemplo aqui, se você vai falar de pâncreas. Ao invés de colocar ali a palavra pâncreas, né? Coloca uma coisa que a pessoa está no dia a dia e lá dentro você vai falar sobre aquele assunto, por exemplo. Estou Uhum. pegando exemplos, tá? Aqui. Então, Sim. é, esse vídeo vai te salvar dessa armadilha. Ou esse vídeo vai te salvar da armadilha de. Aí você vai pegar algo que acontece lá com o seu avatar. Então, fala Você uma não coisa. saber o que comer, Hã? de você não saber o que comer. Esse vídeo vai te salvar dessa armadilha. Ou esse vídeo vai te salvar da armadilha de não saber o que comer. Isso é um tema só, tá? É uma frase só, é um tema só. Aí que interessante. Você está vendo? Quando você pegar aquelas 70 headlines, você vai Uhum. conseguir pegar elas e formar um tanto de temas. Esses que eu te falei que tudo pode ser tema para você, se eles for útil lá, pode ser. Aí eu pego a gravação que está aqui, porque agora você não vai lembrar tudo que eu falei, nem eu lembro. Nem eu lembro tudo que eu falei aqui. Se você perguntar de novo, eu lembro, não. Eu fui falando na hora que eu estou pensando ali. Mas se pegar a gravação, né? Eu estou gravando aqui, você pega a gravação, pega as headlines, e aí olhando para as headlines, deixa eu até abrir aqui, deixa eu abrir a headline aqui. É, tá aqui. Então, ó, abri. Então, ó, deixa eu compartilhar. O que que você faz, ó? Olha como é que ajuda essas headlines. Elas ajudam. Nossa, dá para você fazer uns 500 temas aí. Olha, aqui, ó. É. Se você age assim, olha o que acontece. Já é um tema. Aham. Nem precisa de. Já é um tema, né? É, Uhum. este é para quem, né? Aí você vai, aqui, ó, entre parênteses, erro comum do avatar. Né? Ou ele tem o erro, ou ele faz aquele erro. Fala um erro que ele tem ou ele faz aí. Hum. Ai, deixa eu ver, um erro. Come muito pão. Como bom. Ó, este é para quem? Para quem tem o costume de comer muito pão. É, É um tema. É, sim. aqui. Este é um erro para quem tem o costume de comer muito carboidrato. Pode falar pão. Aí você vai. Aí vai ser uma live toda para pão. Se você falar de carboidrato, vai ter pão, vai ter arroz, vai ter macarrão, né? Assim? Então você pode. Sim. Aí você vê, ó, já são dois temas. Um é tema com pão, o outro é com carboidrato. O pão é É, carboidrato. Então, sim. aposto que você pensa que. Aí vai pegar um pensamento comum do Avatar. Você lembra de algum pensamento comum do Avatar? Ninguém me entende. Aposto que você pensa que ninguém te entende. Tá vendo? São temas que eu não falei, diabetes tipo 2 sem culpa, Aham, né? sim. Agora, se te dizem que, então veja esse vídeo. Aí fala uma objeção do Avatar. Uma objeção, deixa eu ver aqui. Aí quando você não Ah, lembra, você vai não lá tenho, naquele vídeo, não precisa ir não, lá. não tenho tempo para me cuidar ou para comer de forma saudável. Tá? Se dizem que, é, aí a objeção é qual? Não tenho tempo de comer de forma saudável. Se te dizem que, que você não vai ter tempo de comer, aí se te dizem, objeção comum do Avatar. Se te dizem que
ele não tem tempo de comer. Aí a gente tem que jogar lá ali dentro. Não tem tempo de comer comida saudável. Tá. Aí, isso é a objeção dele. Tá. Mas aí as pessoas que estão dizendo, né? Se te dizem Sim, sim. que é, a objeção da comida saudável, não sei se vai encaixar aqui, não. Se te dizem que você não tem tempo, as pessoas não vão falar que ela não tem tempo. A não ser assim, ó. Se te dizem que precisa de tempo para comer comida saudável, então veja esse vídeo. Se você colocar um tema desse, é verdade. Só que aí você vai ter uma coisa prática, que você falou que é prática e equilibrada. Aí você vai ter que ter uma solução realmente prática, que está lá na sua Roma, e equilibrada para aquela pessoa fazer. Aí sim é uma quebra de objeção. Se te dizem que precisa de tempo, né? Precisa de tempo para comer uma comida saudável, então veja esse vídeo. Aí você vai lá e mostra uma coisa que a pessoa pode comer que é prática. É prática, Uhum, é saudável, só que é prática. Ou seja, está comendo a coisa saudável, mas ela não está precisando de muito tempo. Concorda? Então, certo. existem muitas formas, né? Eu, por exemplo, aqui, eu tenho muitos alunos diabéticos, que tenho diabetes. Só que a minha especialidade não é diabetes, mas eu consigo ajudar eles em algumas coisas do diabetes, que depois até ajuda, mas não é a minha especialidade. Então, às Uhum, vezes, vamos supor, se te dizem que não pode, se te dizem que para de comer doce, que é necessário parar de comer doce. Então veja esse vídeo. Aí eu tenho pessoas aqui que não conseguia parar de comer doce. Aí eu fui lá e indiquei uma barra para eles, que é uma barra de proteína, que ela é uhum, totalmente saudável e o diabético pode comer ela à vontade. E ela é de chocolate, é amendoim. uhum, Olha que interessante. Aí ele come e fica doido que é troço e gosta. Aí o que que ele vai acontecer? Gosta, come ela prática. Ou seja, resolveu o problema de tempo, resolveu o negócio de praticidade, resolveu o problema de não ficar sem comer uma coisa doce e não tem açúcar. É doce sem açúcar, sem ter colocado açúcar. é, Ou seja, não tem glúten, não tem lactose. Ou seja, a pessoa come aquela coisa, resolveu o problema dela de dor. Não resolveu o problema do diabetes, mas alivia, porque ela não deixou de comer doce. Aí ela come doce, está satisfeita, sustenta, está feliz. Então, eu consigo ajudar. Depois eu vou te dar umas dicas, aí eu vou sabendo do seu projeto, eu sei que você vai fazendo, e depois eu vou te dar umas dicas, tá? Vai ter. Às vezes, algumas coisas que eu vou te passar, pode ser que depois facilita para você ganhar mais velocidade com o seu pessoal. Às vezes eu vou te falar, você já sabe. Pode ser que às vezes você uhum, sabe, mas não estava nem lembrando. Ou às vezes tá, tá igual. Que eu vou saber algumas, eu não vou saber, mas eu tenho algumas coisas que eu sei. Porque eu cuido do bem-estar físico das pessoas, dos líderes, né? Aí é de liderança, não uma coisa específica. Eu ajudo o líder a ter uhum, bem-estar físico. No momento ideal para ele. Não é agora, né? Não, é no momento ideal para ele. Às vezes ele quer melhorar primeiro o profissional, mas chega uma hora que ele vai ter que melhorar o físico, não é assim? Então, sim, o líder que tem alta performance é quando ele tem o bem-estar físico. Se ele não tiver o bem-estar físico, ele perde para outro líder numa negociação. Então, é sim, necessário, quando eu falo ter bem-estar físico, quer dizer que tem que estar magro, está fazendo atividade. Bem-estar físico. Aí não é só o físico, tem o mental, tem outros, mas assim, o físico, o físico mesmo. As pessoas às vezes trabalham muito outras áreas na vida, mas se o corpo não está bem nutrido, esquece. Você vai demorar muito para nutrir as outras partes. É sim, uma necessidade básica, é uma necessidade básica, que as pessoas não consideram como básica. Entende onde está jogado? Então, às vezes, depois já dá para ajudar. Então, você pode colocar. Então, como faz. Olha lá, eu acho que é aquela que eu falei, aquela. Como fazer para, que isso aqui eu uso muito de exemplo. Como fazer para controlar o diabetes tipo 2 sem ter que parar de comer o que gosta? Acho que foi isso que nós falamos, né?
Então, sim. aqui, ó, controlar o diabetes tipo 2 sem ter que a objeção. Parar de comer o que gosta. Então, as Uhum. headlines, elas ajudam muito. Se você É. está fazendo isso, está cometendo um grande erro. Olha lá, ó. Não falei nada do Avatar tipo 2. Tá vendo? Então, Uhum. de hoje até semana que vem, vai dar para você fazer uma cacetada de temas. Se você quiser depois pegar temas e já montar um roteiro, pega um tema um tema que você quiser, escolhe um dos roteiros. Você já chegou a olhar os roteiros? Não? Sim, cheguei. Tá. Você mexeu neles já não, né? Eu escrevi alguma coisa. Aí Eu o que estou que você fez? estruturando. Vamos ver, vamos ver o que que você já rascunhou. Só um minutinho. Não. Antes de ir lá. O que eu falei para você, que as coisas que te ajudou, faz sentido? Abriu aí para você? Sim, sim, deu bastante ideias. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, na questão no roteiro, né, que foi falado lá do nome do programa. Aham. Aí eu pensei em alguns nomes. Fala que o nome não tem muita importância, mas Não, para ter o mesmo. nome, ele é bom, mas ele não é um nome que é porque as pessoas promovem muito veículo, muita marca. Não é isso. Não é um nome que vai fazer a diferença, né? Sim. Ah, eu até pensei aqui em nome do programa, Diabetes Fora da Caixa, É. Domínio Se Diabetes. você for pôr o nome do programa com a palavra diabetes, é bom, tá? Só que você Aham, coloca diabetes tipo 2 sem culpa. E mais tá, alguma coisa. É aquilo que eu falei, ó, vamos pegar o Érico. Ele fala assim, ó, é, é, como é que ele fala? O, do faixa marrom. Ele tem um podcast faixa marrom e tem um podcast faixa preta, né? Então, ele é podcast faixa marrom. Aí é o que vai sempre levar a pessoa ao 6 e 7. Então ele fala podcast para Samuel, aí ele vai falar sempre ali do 6 e 7. No faixa preta, ele vai falar sempre do acima do 7 dígitos para cima. Então, aí, tudo bem. Aí ele não citou o, o 6 e 7. Mas ele tem nas lives, na hora que ele vai pôr o tema das lives, todos os temas praticamente têm o quê? 6 e 7. Entendeu? 6 e 7. uhum, Então, nem sempre precisa, mas às vezes ele vai lá e põe. Ele vai lá e põe lá o nome do programa de. é, e no nome tem o quê? 6 e 7, né? Ele vai lá e fala, vou fazer uma jornada aqui 6 e 7. Dependendo do que ele vai fazer, ele está com 6 e 7. Né? Então, é muito de momento. Como você está começando, quando a gente está começando, é bom ter. Então, se você tiver aí, por exemplo, nome do programa, vamos supor lá que seja podcast. Podcasts Diabetes Tipo 2 sem culpa. Entendeu? Podcast. uhum. Ou nome do programa. Não precisa nem falar podcast. Aula, aula ao vivo, por exemplo. Se for Não, aulas que ao vai ser vivo. lives, né? Vai ser lives, não é o lançamento ainda, né? Você pode É, colocar o nome do programa assim, ó. É, é, vamos supor assim, ó. Hora, dá um exemplo, tá? Não vai nem talvez fazer muito sentido. Hora, momento do diabetes tipo 2 sem culpa, por exemplo. aham, Vamos supor assim, nome do programa, diabetes tipo 2, diabetes tipo 2 sem culpa. Pode ser só isso. aham. O nome do programa pode ser só isso. Então, se você coloca o nome do programa alinhado à sua Roma, quando você vai fazer os temas, vai ter um tanto de tema com diabetes tipo 2 sem culpa, e ao mesmo tempo vai ter, como é que eu vou te falar? Vai ter um tanto de tema que não tem o diabetes tipo 2 sem culpa. Só que o nome do programa é diabetes tipo 2 sem culpa. Então, acaba que a marca que é a transformação, fica ali na cabeça da pessoa. Tá? Então, o nome Sim, não necessariamente tem que ter, mas se você colocar nesse começo o nome do programa
Assim pode. É, ou alguma coisa alinhada, muito alinhada com diabetes tipo 2 sem culpa. Aí, você pode até pôr nome do programa. Pergunta para Joana. Aí você gosta de chamar os dois nomes. Qual os dois nomes que você gosta de chamar? Do seu nome. Joana, pode ser Joana Moreno? O seu vai ser Joana Moreno? Vamos supor, É, vou te dar um exemplo aqui, ó. Pergunta para Joana Moreno. É um nome de programa. Eu tenho um programa que agora eu não estou fazendo ele, de vez em quando eu faço. Às vezes, talvez você já deve ter visto na capa. Ele chama Pergunta para o Cash. Aí eu tenho aqui uma live, a pessoa entra na live comigo e me pergunta e eu respondo, aí eu faço a live. Às vezes a pessoa me fez a pergunta e eu faço uma live citando a pergunta que a pessoa me fez e ela não entrou. Entendeu? Pergunta pro Cash, é o nome de programa. Eu tenho uhum, aqui, por exemplo, o Varanda Cast, igual aqui, eu estou na varanda. Eu tenho o Varanda Cast, um aluno, foi um aluno aqui que me deu esse nome aqui de Varanda Cast, que ele vinha aqui no Varanda Cast toda quarta-feira, que não era Varanda Cast. Ele vinha aqui no treinamento toda quarta-feira, treinamento de liderança. Eu falei, estou precisando pôr um nome para esse aqui que eu vou fazer ele online agora. Eu vou pôr ele além de presencial, eu vou pôr online. Aí, no outro dia, ele falou assim, nem dormi. Eu falei, por quê? Fiquei pensando no nome, quando eu assustei, estava debaixo do gato. Mas descobri o nome. Não sei se você vai gostar. Eu falei, qual que é? Ele mandando um áudio ali pelo WhatsApp. Varanda Cash, eu falei assim, está aprovado. Nossa, cara, foi isso. é, Olha o nome do programa. Varanda Cast. Aí, Varanda Cast. Aí, quando você coloca o nome do programa, né? Tá lá aí você vai lá depois, vai ter o nome do episódio, que é o tema que você vai fazer, né? Agora, quando sim, você for fazer saudação, você viu lá a saudação, a introdução, que esse negócio, você chegou a ver no roteiro? sim, sim, Eu, por exemplo, sim. saudação. A saudação aqui, eu deixo ela padronizada. Eu coloco, por exemplo, uma que a gente usou muito e usa até hoje, que é aprovada e validada, dá certo demais. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada, né? Aí eu vou lá e falo, o quê? Arruma. Então, aí você já pode pôr no seu assim, ó. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, de forma prática e equilibrada. Eu sou a Joana Moreno e no episódio de hoje nós vamos é, nós vamos falar é, como fazer para controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, sem ter que parar de comer o que gosta. Pronto. Já, Sim. olha o Mas, início, eu já falei. mas, Eu já, ó, a saudação, você tem uma saudação marcante. Eu não consegui descobrir a minha ainda. a sua já Você acabei de descobrir para você que é agora, acabei de falar ela. Acabei. não, mas assim, aquela inicial você fala assim: bom demais, seja Ah, muito tá, não. bem-vindo. Você fala, é o jargão, né? O jargão. É, Eu falo assim, olá, bom demais. é, Olá, bom demais. Eu não consigo falar outra coisa. Não consigo. aham, Tem gente que vem, não adianta. é, Eu lá no meio, sabe, do jeito, cheio de gente frescuragem. Eu já chegava lá, bom demais. Todo mundo, e eu era executivo. Eu lá, bom demais. Então, não tem jeito, eu não consigo. Ótimo, tudo bem. Às vezes eu coloco isso escrito para as pessoas, porque é para as pessoas, mas eu não consigo. Eu falo, olha lá, agora você, por exemplo, eu vou te falar assim, ó, o meu mentor, por exemplo, ele não consegue falar o que eu falo. Ele fala de vez em quando brincando comigo, mas ele fala o quê? Opa, eu não consigo falar opa. Eu acho. então, Não, eu consigo falar opa, mas o meu opa é em outro momento. É aham, muito raro e é em outro momento. O opa dele é no início. Ele fala assim, opa. é, Aí eu fico, ele fala assim, opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao uhum, podcast, né? 6 em 7, né? 6 e 7. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para fazer o seu 6 em 7 faturar uhum, 100 mil reais em 7 dias consecutivos. Meu nome é Érico Rocha e no episódio de hoje, entendeu? Ele vai falar assim, só que sim, ele fala opa. É raro ele falar outra coisa. Ele tem costume. Eu não tenho, eu não consigo. Eu falo assim, olá.
Bom demais! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Varanda Cast. Aí eu nem falo português, ao Varanda Cast de hoje, né? E aí, aqui nós discutimos as estratégias. Então você pode falar, por exemplo, você fala olá, você fala oi, você fala opa, você fala o quê quando você cumprimenta alguém? Olá, eu gosto de falar olá. Aí você chega e fala assim, olá, só que o seu avatar é mulher, concorda comigo? Sim. Seja muito bem-vinda. Como é que vai ser? Chuta aí o nome do evento. Ao programa, do programa, né? É, Momento diabetes tipo 2 sem culpa. ó, olá, seja muito bem-vinda ao momento diabetes, ao momento do diabetes tipo 2 sem culpa, né? Uhum. Aí o que que acontece? Você já fez uma saudação, né? Aqui Sim. nós discutimos as estratégias na sua jornada para controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, de forma prática e equilibrada. Meu nome é Joana Uhum. Moreno e no episódio de hoje, né? Aí você vai lá e fala, no episódio de hoje, né? é, nós vamos falar, o que que eu falei? O que que eu falei aquela hora que nós ia falar? No É, episódio de hoje, é, nós vamos te aí mostrar é o como tema, né? fazer para controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, sem ter que parar de comer o que gosta. Ou seja, você já fez a introdução, você já fez a saudação, a introdução que é. O que é a introdução? A introdução é saudação, benefício do programa, quem é Uhum. você e o nome do episódio, o tema do episódio, né? Você pode falar episódio, você pode falar aula e a aula de hoje, a live de hoje, o assunto de hoje, o episódio de hoje, né? Você pode falar o que você quiser, tá? Isso aí não tem Uhum. problema. Mas então o item um aí, ó, eu já te ajudei. Agora, quando chega no item 2, aí já é assim, ó, é o contexto. Você vai explicar o que é esse tal de controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, né? Sem parar de Uhum. comer o que gosta, lá, tal, 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 e vai explicar o que não é. Então, é o contexto, né? Não sei se você viu lá no roteiro, é o contexto. Sim, sim. Você vai, é o item 2, você vai responder essas duas coisas. Aí você vai falar assim, é, controlar, controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, de forma que eu sugiro? Eu vou ver aqui depois. Tem uns treinamentos, assim, umas mentorias que eu fiz assim. Fiz com a Marlene, eu acho que eu fiz, eu não sei se foi com a Lucimara, tem com alguém que eu fiz esses dias, ou se foi com a Jane, ou se foi com a Alice. Alguém que eu fiz esses dias, eu fiz, ou com a Aninha, eu fiz com alguém esses dias foi com a Vivi. O que que eu fiz? Eu fiz com elas todas que eu te falei aqui, mas esses dias eu fiz um Uhum. jeito ali que facilitou, por exemplo, para a Vivi. Qual que é a dica que eu te dou quando você for fazer o roteiro? Você pega sempre o tema e coloca ele debaixo do, do roteiro ali, aquela questãozinha que você vai falar sobre aquele assunto, né? Por quê? Porque aí você lembra que você tem que responder aquilo. Aí ficou fácil para ela. Então, como ela ia explicar o que que é, ela lembra. Que ela vai explicar o que que é controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, de forma prática e equilibrada, sem parar de comer o que gosta. Aí o que que você pode falar? Você pode repetir ele, e você ainda pode falar assim se você quiser, ó. Nem precisa, mas você pode. Hoje, eu vou te explicar aqui o que é controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, de forma prática e equilibrada, sem parar de comer o que gosta. É o seguinte, é isso. Você repetiu o tema e te ajudou para você falar o assunto. Aí sabe o que que acontece? O que que acontece? Você fez isso e quando Uhum. for tirar Nutelas, você já sabe o que é Nutella, não, né? Sei, sei. Quando for tirar os Nutellas de dentro do raiz, você acabou de Aham. ajudar quem vai tirar o Nutella. Porque a pessoa chega lá, ela pegou uma frase assim, vou te explicar.
o que é controlar o diabetes. Ele já pega aquilo ali Uhum. e a sua explicação e já deu um vídeo pequenininho. Olha que legal. Uhum. E Sim. aí você acabou de explicar o que é e você fala só, e não é. E controlar o diabetes tipo 2 sem culpa não é. Saindo fazendo isso. Aí você vai Uhum. quebrando ali, entendeu? Quando você faz isso de Uhum. forma natural, você já fez o item 2 lá do roteiro, né? O item do Sim. roteiro. Agora, é um dos jeitos que a gente tem outras formas, tá? Esse aqui é pegando um dos roteiros que a gente mais faz. Aí você foi para o contexto, você já deu um contexto do que é aquele tema. Você vai para o benefício. Quando você for para o benefício, o que você vai fazer? Quando você for para o benefício, você vai explicar lá no benefício por que esse tema é uma oportunidade e é Uhum. uma coisa que você vai mostrar. Outra coisa de benefício, você vai dar um a três exemplos de pessoas semelhantes ao avatar, né, que tiveram aqueles resultados. E você vai descrever, né, é, de uma a três objeções que o seu avatar tem quando ele escuta sobre a existência desse tema. Ou seja, quando você vai fazer isso, são os benefícios. Aí você vai falar assim, por que? Aí você não precisa falar a palavra oportunidade. Né? É uma oportunidade Uhum. seguinte, é um desejo, né? Uma coisa que. Então você vai explicar por que, que o diabetes tipo 2 sem culpa aquilo que você vai estar ensinando, né, na questão lá da. é, Aí você vai falar assim, ó, por que que controlar o diabo? Aí você pega lá o tema, pega ele de novo, copia ele e coloca ele debaixo desse negócio de explique por que esse tema é oportunidade. Tá. Cola lá e vai lá, aí você lembra, espera aí. Então, por que que controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, de forma prática e equilibrada, sem parar de comer o que gosta, é é uma coisa boa, é uma oportunidade, é um desejo. Aí você vai para o seu contexto do que você vai falar. Então, ele te facilita para você dar a entrada no assunto, né? Aí você vai lá e fala Sim. por quê. Aí você vai falar assim: Uhum. ó, você não vai para. Ó, você não vai parar de comer o que gosta, você não. Aí você já começa a. Por exemplo, parar de comer o que gosta já é uma objeção. Você concorda que é uma objeção? Uma pessoa, né? Então, Sim. ou seja, já tá, vai estar dentro de até aí esse aí já está no tema, mas lá na objeções você vai por outras. Mas aí você vai explicar ali de forma prática e equilibrada. Por que que é? Aí você vai Uhum. falar, aí você vai pôr alguma coisa que você ajuda a pessoa a fazer, que é prática Certo. que é prática, né? Que é Uhum. prática. Você pode explicar ali alguma coisa assim. Aí, na hora que você for dar o exemplo de avatar, se você tem alguém que teve resultado, você pode falar o resultado desse alguém até sem citar o nome da pessoa, por exemplo. Você pode. Você Uhum. pode, às vezes, se você não tiver ninguém, do seu caso aí você tem, mas se você não tiver ninguém, você pode colocar você, se você é o avatar transformado. Mas no seu caso, como às vezes não é o avatar transformado, você vai colocar daquelas pessoas que você ajudou, que Uhum. transformou. Não precisa nem falar, eu tenho aqui alguns alunos ou clientes, ou que aconteceu isso e isso. E aí o problema deles era esse, e aí foi resolvido assim. Aí você vai dar o exemplo, que é a prova social. E na objeção, é a mesma coisa. Não, isso você está achando. Você não tem tempo e nem dinheiro para controlar o seu diabetes tipo 2 sem culpa, né? Uhum. Eu vou te mostrar. Aí você vai lá e quebra essa objeção de tempo e dinheiro. Alguma coisa assim, entendeu? Você vai. Então, é sempre pensando no seu avatar e no tema que você colocou. Por isso que é importante sempre colocar escrever o colar. Eu vou ver se eu gravei esse treinamento que eu vivi. Eu não sei se eu gravei. Se eu tiver gravado, eu vou ver se eu libero ele lá para vocês. Vou até depois liberar ele gratuito lá. Ajuda muito. Ó, quando você faz isso, você pensando no seu avatar, eu acho que fica mais forte do que quando você vai num. Não quer dizer que você vai, tá? Mas tem pessoas que vai. Do que quando as pessoas vão na inteligência artificial e fica buscando coisas para fazer a live. Aí o que que Uhum. acontece? Fica artificial. Às vezes não está É, indo, sabe, não está falando com o avatar. Porque a inteligência artificial é sim, boa. Mas se você não sabe fazer as perguntas da melhor forma para ela, tudo que ela te responder é verdade, mas às vezes não é a essência que você estava querendo. Entendeu? sim.
Então, por sim. isso, às vezes a gente vai lá e faz uma pergunta para dar uma abertura. Mas se eu tenho clientes e eu penso neles, o que que eu fiz? É melhor do que eu ir na inteligência artificial. Cash, mas eu não tenho cliente. Nunca tive. Tá. Antigamente também não tinha inteligência artificial. Então, o que que a gente pensa? Uhum. A gente pensa no comportamento da pessoa que tem o diabetes tipo 2 sem culpa. Eu posso ir É. lá na inteligência artificial, mas Uhum. quanto mais autêntico eu for, melhor. Então, por exemplo, como é que a gente fazia antes? Quer dizer, eu ainda faço. Eu pego, por exemplo, conhecer o avatar. Às vezes o avatar é eu que estou criando. Às vezes é eu que estou criando. Às vezes não tem nem aquele avatar como referência. Eu vou criar ele. Aí eu penso assim, qual o livro que esse meu potencial cliente gosta de ler? Quais os tipos de livro? Uhum. Que interessante. Você sabia? Aí você vai lá e olha os tipos de livros que se aproximam mais das questões aqui para a questão de que vai afetar na questão do diabetes, entendeu? Livro. Aham. Você sabe quais os tipos de livro que essa pessoa pode ler? Aí você pode pesquisar os livros vendidos, vai lá nos comentários, vamos supor, vai lá na Amazon, pega os comentários, lá na Amazon. É, as pessoas que compraram o livro, o que elas falaram? Às vezes elas estão elogiando, às vezes elas estão xingando, às vezes elas estão falando alguma coisa que resolveu. Você consegue ali saber coisas demais de comportamento da pessoa. Tem que levantar. Uhum. Olha que legal. Aí você consegue pegar objeções ali, você pegar desejos. Livro, que filme que essa pessoa gosta de assistir? Imagina uma pessoa que tem diabetes tipo 2 assistindo um filme. Qual filme que ela gosta de assistir? Tá. Se ela vai assistir o filme, será o que que ela come quando ela está assistindo o filme? Entendeu? Olha como é que Sim. está abrindo o leque. São opções que a Aham. gente pensa. A gente está imaginando as pessoas. Agora, como você tem experiência, já é a sua área aí, é mais fácil, porque você conhece um tanto de experiência prática já das pessoas que têm. Então, para Uhum. você, talvez fique até mais fácil. Estou abrindo um leque aqui para vocês. Se alguém vê isso aqui, ele aí não tem essa experiência. Vê como é que a gente faz? Então, o roteiro, eu estou resumindo aqui a mentoria lá todinha, que não sei quantas horas que foi. A sua foi de 7 horas, de 4 horas, de 3 horas. 4h30. Quantas horas? 4h30. 4h30. Eu devo estar resumindo ela aqui nos 20 minutos, porque a gente tinha feito uma outra coisa lá, agora nós entramos nele. Tá. Então, aí você vai lá depois para o como. Você vai encerrar lá no como. Aí no como, o que que você vai fazer? Lá no como, você vai explicar o jeito errado de fazer aquela coisa. Jeito errado, Uhum. né? Você vai explicar um jeito errado que tem a ver com quem? Controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, de forma prática e equilibrada, sem parar de comer o que gosta. Não pode esquecer, é sem parar de comer o que gosta. Não é o diabetes tipo 2 geral, não. É sem parar de comer o que gosta. Então, aí você vai lá e vai explicar um jeito errado de executar. Se eu te dar um exemplo aqui, aí você vai lá e pega alguma coisa, uma forma de comer, da pessoa se alimentar, né? Você vai explicar uma forma errada dela se alimentar. Por exemplo, dando um exemplo, que sem parar de comer o que gosta, né? Ah, Uhum. aí você vai dar um exemplo. Aí depois você vai lá e vai fazer um jeito certo dela executar aquilo Uhum. lá, né? Como é que ela Tá. executa esse negócio de controlar o diabetes tipo 2 sem culpa, de forma prática e equilibrada, sem parar de comer o que gosta? Você vai lá e pum, dá um exemplo. Eu dei um exemplo de uma barrinha lá aquela hora. O seu aí, você vai ter alguma coisa prática que a pessoa pode fazer, né? Alguma outra coisa assim, por exemplo. Ou, ou não precisa ser tão prática, pode ser de outra coisa. Olha que interessante. Aí você vai depois encerrar de que jeito? Com um pequeno passo a passo. Você vai mostrar um passo a passo para a pessoa começar agora. Pode ser durante a live ou logo após a live. Se ela não conseguir fazer agora ou após, faz amanhã, faz a hora que quiser, mas dar um exemplo para a pessoa que ela consegue praticar sem comprar nada, sem investir em nada, sem ficar pesquisando nada. Você fala para ela ali um passo a passo para ela fazer, que é simples. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. É, pega um prato. Deixa eu ver se vai. Acho que não vai dar certo eu pegar esse aqui, não, mas vamos ver.
faz de conta que isso aqui é o prato, né? E vai me, faz de conta que aqui é o prato, né? O redondo, né? O prato redondo. Então, o que que a pessoa vai fazer? Ela vai, você imagina esse aqui é um prato, aí eu vou partir no meio, ó. Aqui no meio, não vou partir o prato, não, tá? Só vou imaginar o meio dele. A Uhum. metade para o lado direito, eu vou pôr só salada. Só salada, a metade, só salada, salada colorida. Ao passo, olha o que que eu vou falar com a pessoa. Estou encerrando minha live, tá? Estou encerrando minha live. Quer dizer que é do diabetes, aí não, pode ser do diabetes, estou exemplo meu aqui. Ó, Uhum. é porque tá falando negócio de comer, né? Tá falando negócio de comer, né? Aí eu vou dar um exemplo aqui de comer. Aqui, aqui se eu fosse fazer, não quer dizer que é do diabetes, tá? É, até serve lá também. Mas olha, eu falo assim com a pessoa, ó, imagina você pegar um prato seu na hora que você for comer. Você imagina assim, a metade da metade dele para a direita, você vai colocar só salada. Não é alface, é salada. Se você colocar alface, Uhum. pode pôr, mas é alface, beterraba, é cenoura, né? É um brócolis, é Pode couve-flor. ser refogados também, né? É salada Refogado. colorida, não é alface. Tem gente que vai lá e põe só alface. Tem gente que vai e põe só tomate. Não, alface, tomate. Olha que exemplo que eu dei. Só salada e salada colorida. Isso todo mundo consegue fazer, você Uhum. concorda? E ela já tem um Aham. ambiente em casa. Só que isso é uma coisa, por enquanto, normal. Aí eu falo assim com a pessoa. O meu exemplo, esse exemplo aqui, é quando eu vou ensinar a pessoa a sair da mesa de estômago leve. Aí o que que eu falo com a pessoa? Meu tema era estômago leve. Aí o que que eu falo com a pessoa? Então eu tenho que focar no estômago leve. A salada colorida por si só ainda não vai adiantar muito. Aí o que que eu Uhum. falo? Ó, só que nada encosta em nada. Alface pode encostar na alface, mas ela não encosta na beterraba. Beterraba pode encostar na beterraba, mas não encosta na cenoura. A cenoura encosta na cenoura, mas ela não encosta no brócolis. E assim por diante. É uma brincadeira, Aham. passo a passo. Aí eu falo com a Uhum. pessoa, e a outra metade do prato, o outro lado? Aí a outra metade, você imagina ele, divide ele em duas partes. A metade para cima, você vai pôr carboidrato. A metade para baixo, você vai colocar proteína. Só que você vai colocar carboidrato bom e proteína boa. Se você ainda não tem o carboidrato bom e a proteína boa, não tem problema. Coloca o que você tem. Olha o que eu falei com a pessoa, ela não precisa sair comprando. É, Você coloca o que sim. você tem. Só que tem um detalhe nada encosta em nada. Então, o arroz não encosta no feijão. O feijão vai ser Aham. dose, porque se ele tiver um caldinho, o caldinho vai encostar. O caldinho não tem problema, não. Mas, tudo bem. Mas você não vai pôr arroz em cima de feijão. É ali, tá. Agora, eu quero pôr batata. Ah, batata? Batata não encosta no arroz e nem no feijão. Mas eu queria pôr Uhum. macarrão. Não encosta na batata, nem no arroz, nem no feijão, nem no macarrão. Aí pronto. Aí agora você pode pôr proteína. Ah, minha proteína vai ser carne. É um tipo de carne só? Então não tem problema, ela encosta nela. Ah, não, eu quero. Hoje eu tenho aqui uns pedaços de peixe, uns pedaços de frango. Então o peixe não encosta no frango, se você vai comer. Ah, eu tenho carne e ovo. Então a carne não encosta no ovo. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira verdadeira. Por quê? O Uhum. fato da pessoa não encostar nada em nada ela vai ter que pegar um prato, que já é difícil de fazer isso em casa, com aquele prato fundo, não dá, tem que ser com os pratos rasos. E aí o que que É, acontece? A pessoa, ela vai, não, é difícil, ela não consegue pôr muita comida. Se ela não colocar nada em corte nada, ela não consegue colocar quantidade de comida demais, ela consegue colocar variedades. E eu falo para ela, sim. você pode repetir quantas vezes você quiser, desde que nada encoste em nada. O que que eu estou fazendo com a pessoa? Ela come menos, um pouco, ali, mas com qualidade. Mas na hora que ela for repetir, ela vai brincar lá e nada encosta em nada, ela não aguenta comer muito mais, porque deu tempo do estômago dela, do cérebro dela, assimilar que ela já comeu alguma coisa. Por isso que ela não vai aguentar. Eu nem explico isso para a pessoa, nem explico, só deixa ela fazer. Mas na hora que ela faz, ela não vai aguentar comer muito e vai sair da mesa de estômago leve. Você está me entendendo? Então, Sim. estou te dando um exemplo aqui. Aqui eu estou te explicando os porquês das coisas, né, do prato. Na hora que eu ensino lá, eu não falo tanta coisa, não, então é rápido. Eu só falo nada, encosta em nada, tal, 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 tal. Eu não dou muitos detalhes, é que eu estou te dando a essência para você imaginar o que que você tem e na hora que você for fazer, você fala de forma rápida ali, ó.
Você vai fazer isso, isso e isso. Né? Então eu falo, ó, você vai pegar o prato, imagina do lado direito só salada colorida, nada encosta, nada alface não encosta na beterraba, que não encosta na cenoura, que não encosta. O outro lado, você vai pegar a metade em duas partes, um lado é carboidrato, outro proteína, carboidrato bom de um lado, você não encosta arroz no feijão, que não encosta no macarrão, e aí eu falo toda a parte assim, a pessoa ela vai sentir a necessidade de assistir a live de novo, ou só aquele pedacinho, ou ela já pega, ela já vai fazer. E aí, o que eu faço com as pessoas? Posso falar só isso, mas normalmente eu faço o quê? Faz isso 3 dias. Faz isso 3 dias. Agora, você quer saber se esse troço funciona? Tira as medidas em jejum de manhã Uhum. e faz isso durante 3 dias e depois você tira as medidas em jejum de novo e olha o que vai acontecer. Aí as pessoas, e me responde depois, lá no direct ou na live. Aí tem gente que diz, nossa, eu fiz isso aí, eu emagreci, X, né? Perdi X medidas, às vezes, entende? Ai, que legal. Você está entendendo o que é uma live? O que é um roteiro? Sim, sim, Assim, um sim. resumão do que você já viu. Então, dessa semana agora, você vai pegar os temas, preparar temas. Na hora que você tiver uma lista de temas, que é a linha editorial que nós vamos, você me manda. E aí, se você pegar um dos temas aí e preparar um rascunho já no roteiro, você, você me manda. Me pede lá Uhum. depois o arquivo do Word para me mandar para você. Tá? Por quê? Você tem ele lá no Excel, lá mostrou no Excel, mas eu tenho ele no Word, é mais fácil você escrever ele no Word, entendeu? Aí eu vou pegar um Uhum. de desejo, oportunidade é desejo, e, né, desejo, oportunidade, objetivo, sonhos é oportunidade. E vou te passar o de obstáculo. O obstáculo é dor, né? Problema, nhaca, dificuldade. Aí eu te mando esses dois Uhum. tipos de roteiro. Você prepara um roteiro para oportunidade e um roteiro para obstáculo, com temas diferentes, né? Se Uhum. você conseguir pelo menos um. Agora, se o bicho pegar e você não estiver conseguindo, por causa do tempo seu também é menor, aí eu te ajudo na semana que vem. Eu te ajudo, ou a gente arranja um jeito, tá bom? Ou você me pede lá alguma outra, pega as lives, não lives, a mentoria que eu fiz com as meninas que já pegou esse pedacinho, sim, praticamente isso que eu falei, mas aí eu fui lá escrevendo junto com elas. Às vezes você pode me pedir, dependendo do seu tempo aí você pega ele, que vai ser 40, 50 minutos de treinamento ali, e você talvez Sim. te dá ideia para você fazer também, tá bom? Uhum. Tá ótimo. Tá? Qual outra dúvida? Tá. O que você disse agora do arquivo do Word é o roteiro que está no Word? Tem o roteiro do Word, porque lá provavelmente você Tá. vai ter o roteiro, você vai ter o roteiro no Excel, lá naquele download, né? E você vai usar ele para você aprender lá. Só que eu Aham. peguei aquilo ali e coloquei no Word. Tá. Por quê? Eu coloquei no Word, porque é mais fácil para a gente escrever e usar depois, na hora que a gente estiver fazendo a live. Depois pode passar até para o PowerPoint, se quiser, né? Mas Tá. na hora de escrever ali o Word, a gente, a gente escreve mais fácil, você concorda? Sim, é mais fácil. O que eu vou Tá fazer ótimo. aqui? Deixa eu ver aqui eu vou pegar o da Vivi aqui, ó. Deixa eu ver, eu achei aqui o da Vivi, pensei que eu não tinha gravado, não. Eu gravei. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse roteiro aqui da Vivi, esse que está aqui, que eu fiz para a Vivi aqui. Olha o que eu vou fazer para nós encerrar aqui, ó. Ó, vou aproveitar, ó, olha o que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui, ó, mais um item aqui, ó. Vou vir aqui, ó, editar vídeo. Vou vir editar vídeo, ó. Aí que legal. Vou pôr para editar vídeo, para você não assistir ele agora também, você não vai precisar assistir ele agora. Olha o que acontece, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar ele como um conteúdo gratuito para as pessoas. Dúvidas sobre roteiro, live de aquecimento. Tá, ó. Agora eu já peguei, eu vou deixar ele aqui mesmo. Esse roteiro que eu te falei aí é de conteúdos, tá? De conteúdo. Esse roteiro da Vivi aqui é de aquecimento. O aquecimento também é conteúdo, mas a sequência dele lá é diferente do que eu te falei aqui. Tá. O início é igual. Algumas coisas são iguais, outras é um pouquinho diferente, tá? Mas o que eu te falei ali, como é que você vai escrever? Põe o título e o do tema e vai fazendo, é igual. Aí você vai pegar essa referência, tá? E depois você vai precisar de fazer live de aquecimento.
Aí você já vai estar. Então, ele está aqui, ó. Ele está até público. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar ele. Vou pegar esse aqui. Vou programar ele. Hoje é dia 17. 17. Vou programar. Uhum. Para hoje mesmo, vou manter para hoje, tá? Vou deixar para hoje. Porque eu agora, hoje eu não vou, aqui eu não vou, né, eu vou para outro, agora vai ser escola de treinadores, o pessoal vai estar me esperando lá, ele já está dando treinamento, mas aí tem uma turma dando treinamento e eu chego lá para treinar os treinadores. Então, Beleza. eu vou pegar aqui, ó, um dia vocês vão participar desses treinamentos aí, ó, na hora certa. Agora, então, eu vou pegar aqui, ó, 20 horas. Vou pôr aqui, ó, hoje, 20 horas. Não, hoje. Mas hoje é dia 17. Vou voltar aqui para o dia 17. Vou colocar ele como estreia, né? Vamos ver se vai dar certo. Uhum. É esse aqui, ó. Você não precisa assistir hoje, não, tá? Mas na hora que você for lá assistir, você vê. É esse aqui, ó. Roteiro para live de aquecimento. Aí você acha ele no meu canal. Se você não achar ele lá também, você me pede, eu te mando. Esse é um deles, ó. Tá. Tá, vou salvar. Salvar ele. Tá. Esse aqui, ó. Beleza. Tá salvo. Vou vir aqui agora, conteúdo. Por quê? Porque nele tem aquilo que eu te falei, que eu fui pegando nessa sequência que eu te falei. Pega o tema e vai pondo em cada etapa, assim, para você lembrar o que que é. Você vai ver lá que ajudou ela demais da conta. Olha lá, está programado. Já tá programado. Então, eu vou deixar esse aqui, eu vou salvar esse aqui, eu vou subir para o YouTube também, e você pode assistir de novo. Eu vou deixar ele livre lá. Eu vou até programar esse aqui. Você não vai assistir ele hoje de novo, você concorda comigo? Sim, hoje não. Você vai descansar e tal. Então, eu vou programar ele para amanhã. Uhum. Vou programar ele Tá. para amanhã de manhã. Aí, Uhum. você já vai ver que está lá. E depois você pega o link dele, se você Tá. também me pede, para na hora que você for fazer, aí você tem essa aqui, que ali tem as dicas, né, lá com as headlines. Eu vou falar com Uhum. você. Eu falei até babá aqui, mas eu falei até babá para as coisas que você estava precisando ali. Aí, por isso que eu não deixei você, né? Sim, Mas eu acho que deu para dar uma resumida naquelas 4 horas e meia que você teve lá, não deu? sim. Deu uma boa clareada. Deu uma clareada. Vai render mais, não vai? É, sim. É, Vai o- sim. é, você entendeu por que que a Roma minha principal é render mais? Claro. Foi eu que escolhi ela, não, sabia? É. É as pessoas que falavam comigo. De tanto eles falar comigo, Uhum. aí de tanto eles falar, eu falei, Vou interessante. render mais, com certeza. Não falava comigo que passou a render mais, render mais. O patrão falou que estava rendendo mais. Minha esposa falou, cada um lá. Uhum. Eu falei, então, se tudo quanto é área, tudo quanto é coisa que eu fiz, o pessoal está rendendo mais, a Roma vai ser o quê? Render mais. Eu Bacana. só peguei o Uhum. subnicho. Bem-estar físico Uhum. e profissional. E coloquei lá. E fiz uma nova forma, entendeu? Olha que interessante. É isso que eu falo. Às vezes, chega uma hora que alguém fala uma coisa que não é que você troca a Roma, você surge uma nova Roma para algum outro produto, ou até mesmo troca aquela Roma sua, vai para um produto mais básico e você tem uma Roma que serve para tudo que você vai fazer. O Érico tem o 6 em 7 que é o padrão para tudo. Tudo vem do 6 em 7. Né? O meu, tudo vem do render mais, entendeu? Tudo vem do render mais. Tem outras, né? Tal, mas tudo vem do render. Uhum. Agora, sem querer, eu falar com você, você vai render mais. Até eu falei que o render mais É. é muito legal. Então, mais alguma pergunta? Acho que por enquanto é só mesmo. É. Tá, Mas então, já esclareceu tudo. para nós dizer, você rala durante o dia lá, que você trabalha lá no, né? É no hospital que você trabalha, clínica? Eu trabalho numa empresa durante o dia. Você trabalha na empresa, tá. Aí você trabalha na É. empresa durante o dia. À noite chega em Uhum. casa, né? Mãe de família, vai ter que estudar, vai ter que criar os negócios, vai ter que fazer os troços tudo do trânsito. E tá fazendo. É isso que é legal. Então, às vezes, a velocidade parece que está indo menor, devagar, mas não está, não. É porque as É. atribuições que você tem já são muitas. Então, você está arrebentando, você está indo até bem demais, você está indo até rápido, pelo que eu estou vendo. Você pegou ali Uhum. rápido. E quando você pega ali uma mentoria daquela que estava gravada, né?
É, sim, ainda bem que aquele troço está gravado, porque não dá para repetir aquilo lá de novo, não. É difícil. é, É muita informação, né? Agora, é, eu posso te contar um segredo? sim, Ela não é de 4 horas e meia. ela é mais, eu imaginei. Ela é de 6 horas. É, Aquela mentoria, ela foi de 9 a meio-dia e de 14 às 17. Entendeu? é, É. Ela foi 3 horas na parte da manhã e 3 horas na parte da tarde. Só que na hora que eu fui subir, eu aumentei 25% a velocidade dela. Por quê? aham, Porque se eu aumento em 25% a velocidade dela, não ia afetar tanto para as pessoas, que a maioria pega lá e aumenta a velocidade. Aí eu já coloquei ela aham, com 25%. Por quê? Porque você nem sabe que estava com 25%, mas ainda estava numa velocidade boa. Mas se você aumentasse a velocidade, ela fica rápida demais. Não sei se em você alguns momentos que eu aumentei, eu não consegui não entender. conseguiu. Aí eu voltei para o normal. Por quê? Porque quando você vai lá, você fala assim, eu vou pôr lá 25. Na verdade, não era 25. Você colocou 25, então você estava com mais de 50% acima. E se você Sim, colocasse 50%, entende? Então, por isso, aí é, você acaba voltando a. Então, aquilo ali foi o dia inteiro de treinamento, de mentoria. E aí eu é, peguei ela e falei assim: eu vou deixar fazer assim, que aí ficou, não dá para parecer que é o dia inteiro. Mas foi o dia inteiro, mas nós paramos para almoçar, tal, 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 tal. Então, é, parou para almoçar e voltou. Então é por isso, mas vale a pena ter a gravação, por isso, porque a gente pode voltar nela, você pode dar pausa, você volta. é, É uma fonte de pesquisa, não é para assistir só uma vez. Às vezes você vai. sim, Agora você tem eu aqui para perguntar. Mas se você não tivesse aham, eu, você ia ter que assistir aquele ali umas 40 vezes, às vezes, para pegar. é. Né? E aqui não, você assistiu. Tinha dia que eu colocava, aí eu ouvia 15 minutos e dormia. É assim mesmo. Então, No outro dia, no outro dia tinha que voltar de novo. exatamente. É, Por que eu estou te falando isso e está aqui assim, né, galera? Porque tem gente que acha que tem um botão mágico. Você vai lá e vê o negócio, já faz e já dá certo. Mas tem, dependendo do nível de preparação que você tem, dependendo da estrutura que você já tem, você já pega ali e já faz. Mas é, o negócio tem que ser construído, você está construindo uma coisa do zero. Né? Então, é isso que é o importante. Por isso que a velocidade, vocês que vão dar a velocidade, eu vou sim. ajudar vocês no sentido correto. Uhum. O caminho ali, ó, caminho correto. Caminho está correto, pode ir devagar ou pode ir rápido, porque vai chegar. Tá ok? Então, deixa eu parar essa gravação aqui.